Amém? Você tem aí a Bíblia no Evangelho de Lucas? Deixa aí, depois a gente canta a canção do Inário. Olha só que interessante. Você vê que ela disse que andava distraída, não foi isso? Ela vinha para a igreja, participava das reuniões, só que chegava lá fora, a cabeça dela era só com o quê? Com os problemas. Posso levar aqui o púlpito, pessoal? Dá licença, então, por favor. Então, a cabeça dela era só problemas, só problemas. Mas o principal problema era ainda o que estava onde? Dentro dela. Olha só o que a Bíblia diz aí no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 26. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, se referindo à volta de Jesus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o que aconteceu com eles. Olhem para mim, por favor. Era exatamente assim que estava a dona Anabela, distraída com uma série de coisas. Por isso, quando eles ouviam falar do dilúvio, quando Deus, através de Noé, anunciava a eles, olha, vai vir o dilúvio, e quem quer ser salvo, prepare a sua arca. E vinha, durante aqueles 100 anos que ele construiu a arca, ele pregou a muitos. Era impossível passar perto de Noé e não ver o tamanho da arca e questionarem ele. E quando ele era questionado sobre o porquê da arca, ele falava sobre a destruição. Mas as pessoas estavam tão envolvidas, tão distraídas com os afazeres, que achavam desnecessário se preocupar em construir a sua arca. Como está escrito aqui, comiam, bebiam, casavam, se descasavam. Quer dizer, viviam a sua vida a lá vão ter. Viviam a sua vida do jeito que queriam. Faziam as coisas do seu jeito, do seu modo. Como muitos que, quando se trata de falar da fé, quando se trata da volta de Jesus, por exemplo, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu creio em Deus da minha maneira. E até pessoas dentro da igreja, que vêm para a igreja e a gente, quando fala de algo que ela tem que fazer, que ela tem que deixar, que ela tem que mudar, às vezes ela se auto-perdoa quando ela pensa assim, não, mas eu creio em Deus da minha forma. Eu tenho a minha fé do meu modo. Como eles também viviam a vida do jeito que queriam. Mas quando veio a destruição, já não dava mais tempo de se consertar. Entende sim ou não? O jejum de Daniel, esse jejum que nós estamos promovendo, é justamente para que você possa se libertar dessas distrações. Porque na vida a gente tem tempo para tudo. Todo mundo tem tempo para almoçar todos os dias. E às vezes até quando o tempo não é pouco, ainda assim consegue alguns minutinhos que seja, mas consegue um tempo para comer. Todos têm tempo para dormir, todo mundo dorme. Sim ou não? Até quem tem insônia, deita-se na cama, pode não dormir, mas arruma tempo para deitar e tentar dormir. Todos temos tempo para tudo. Mas, às vezes, as pessoas, elas estão com tempo para tantas coisas, se distraem com tantas coisas, se preocupam com tantas coisas, e o mais importante, elas não arrumam tempo para construir, para pensar, para alimentar. Entende isso ou não? Por isso que muitos não são batizados com o Espírito Santo. Por isso que muitos, mesmo dentro da igreja, não são transformados. Porque o agente transformador não é o conhecimento bíblico. O agente transformador não são os anos de igreja. O agente transformador do ser humano é o Espírito Santo. Você pode ter anos de igreja e conhecer a Bíblia de capa a capa. Isso não vai transformar você. Vai fazer de você um conhecedor, mas não vai fazer de você uma nova criatura. Quem vai transformar você num novo homem, uma nova mulher, é o Espírito Santo. E quando a pessoa ela fica distraída com tantas coisas, envolvida com tantas coisas e abre mão do mais importante que é o Espírito Santo, ela vive dentro da igreja e não é mudada, não é mudado, não é transformado. Então, quando ela passa por um problema, ela não tem estrutura. Quando passa pela tentação, ela não tem estrutura. Quando passa por uma injustiça, ela não tem estrutura. E aí vem o desequilíbrio, como era o caso da senhora Anabela.
E aí vem o desequilíbrio, aí vem o afastamento, aí vem o desânimo. Então, do que adianta a pessoa estar tão preocupada, tão envolvida com os problemas, ou com a família, ou o que quer que seja, e estar assim desprotegido? É como eu tenho falado desde o início do jejum. Você está na igreja sem o Espírito Santo, é como você está numa guerra, numa batalha, desprotegido, desarmado. Você está lutando contra um inimigo armado até os dentes, sem nenhuma proteção, sem nenhuma arma. Entende isso ou não? Então, por isso Jesus faz essa advertência. E ele faz menção de Noé, mas faz menção também, como você pode ver no versículo seguinte, de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, para você que não conhece, a Bíblia fala que Ló, a sua esposa e os seus filhos, as suas filhas e os seus genros, estavam numa cidade onde Deus também havia anunciado que seria destruído. E assim como Noé anunciou o povo do dilúvio, Ló também anunciou às pessoas sobre a destruição. Mas as pessoas estavam tão agarradas à promiscuidade, à prostituição, ao colorido, porque aquela cidade de Sodoma e Gomorra era como uma grande metrópole nos dias de hoje, onde as pessoas viviam uma vida completamente promíscua, completamente perdida, a ponto de Deus ver que não tinha mais volta para aquela cidade, a ponto de Deus chegar à conclusão de que não tinha mais volta e teria que destruí-la. Então, as pessoas que ouviam falar da destruição da cidade tinham que fazer uma escolha. Ou largavam ela, ou eram destruídos com ela. E o que aquelas pessoas escolheram? Como muitos que escolhem hoje, sabe que aquela má companhia, que aquela amizade está destruindo ela, mas ela prefere continuar sendo destruída com a amizade do que deixar aquela amizade. Sabe que aquele namoro está lhe destruindo a sua comunhão com Deus, destruindo até mesmo a sua moral com a família. E ainda assim ela prefere continuar com aquele namoro do que abandoná-lo. Assim aquele povo daquela cidade escolheu ser destruído com ela do que ter que o quê? Largar. Mas Ló e a sua esposa e filhas saíram. Porém, quando a mulher de Ló e Ló estavam no caminho, saindo da cidade, diz a Bíblia que ela olhou para onde? Porque ela havia saído da cidade, mas o apego aonde? O apego à cidade ainda estava onde? Dentro dela. E foi quando ela voltou atrás, virou estátua de sal. Foi destruída, não na cidade, mas foi destruído como também a cidade foi. Como tem gente que é destruído, acaba sendo destruído, não no mundo, mas dentro de onde? Da igreja. Porque embora esteja dentro da igreja, ainda está com a sua atenção no mundo. Ainda está apegado ao mundo. Você vê que tem gente que, quando a gente fala do jejum de Daniel, não há nenhum interesse por parte dela. Não há nenhum interesse. Se fosse, de repente, um jejum para conquistar uma mudança financeira, se fosse um jejum para mudar a vida sentimental, alguns até se interessariam, mas no que diz respeito ao Espírito Santo, não há o mesmo interesse. Por quê? Porque, a exemplo da mulher de Ló, ainda está muito materialista, ainda está muito apegado, ainda está muito preso às coisas físicas e não consegue ter esse desprendimento. Para ela, ter que deixar de fazer um determinado hábito, ter que deixar uma novela, ou ver filmes, ou ver notícias seculares, o que seja, algo que, de repente, o Espírito Santo está dizendo assim, oferece para mim. Nesses 21 dias, faça isso. Nesses 21 dias, vai mais vezes à igreja do que você costuma ir. Ou coisa assim parecida. O Espírito Santo está lhe pedindo, mas a pessoa está resistindo. Entende isso, não?
E a gente diz isso porque cada dia que passa está ficando cada vez mais difícil. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Está escrito que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Não é tão difícil assim uma pessoa vir à igreja, mas tem sido extremamente difícil dentro da igreja essas pessoas se converterem. Não é difícil. Quando a gente põe um testemunho de alguém curado, um monte de gente doente vem para a igreja. Quando a gente põe testemunhos do que Deus está fazendo na vida financeira, um monte de gente com problema financeiro vem. O que às vezes a gente percebe, o que a gente tem percebido que tem sido difícil, é essas pessoas que vêm à igreja quererem a salvação. Porque algumas pensam assim, não, mas eu sou uma boa pessoa. O pastor fala, eu sei que a Bíblia fala, eu sei que o pastor fala que Jesus vai voltar como nos dias de Noé, mas eu não, na cabeça dela ela pensa o seguinte, Deus é bom demais para poder um dia lançar no inferno alguém. Mas veja, está escrito assim, você crê que essa palavra não pode mentir? Você crê? Está escrito, assim como foi os dias de Noé, será também nos dias do fim da volta de Jesus. Ou seja, se ele foi justo o suficiente para fazer o dilúvio naqueles dias, por que não seria agora na volta de Jesus? Se você pensa assim, mas ele é tão... Como é que Deus, sendo amor, pode fazer isso? Então, por que aquelas pessoas morreram no dilúvio? O amor de Deus é um amor de justiça. E porque ele ama, porque ele é essa pessoa misericordiosa que você acredita, porque ele tem esse amor que você acredita que ele tem, ele está te dando a oportunidade. Ele deu o filho dele para que você tivesse a oportunidade. Ele está a me usar para te dar essa oportunidade. Mas se a pessoa insiste, como naqueles dias de Noé, elas insistiram em não construir a sua arca e não pagar o preço, como nos dias de Ló, elas insistiram em ficar com o prazer da cidade que lhe satisfaziam. Se você estiver dentro da igreja e também insiste em continuar vivendo do seu jeito, o que é que Deus pode fazer? Eu vou colocar um vídeo antes de começarmos a oração. Eu vou colocar um vídeo para você assistir que comprova que os dias de Noé existiram. Já há muitos anos que sabia da existência da Arca da Aliança lá em uma montanha na Turquia. Mas como na Turquia não é um país cristão, e como muitos também não têm nenhum interesse nas coisas de Deus, nunca houve interesse também em averiguar. Mas eu queria que você assistisse isso. Por favor, preste atenção. Portanto, o Senhor tinha banido Adão e Eva do jardim do Éden e colocou uma espada flamejante para proteger a árvore da vida. Por que hoje existem dúvidas a respeito da existência de Deus? Porque eles dizem que a Bíblia é um livro de lendas judaicas. Você sabia dos inúmeros achados arqueológicos que têm comprovado a autenticidade dos relatos bíblicos? É uma pena que esse tipo de informação é escondido de você às 7 chaves, até mesmo de quem está dentro da ciência. Sabe por quê? O objetivo do mal e seus amigos é destruir você para que tenha o mesmo fim que eles terão. E para isso só basta afastá-los de Deus, fazendo-o desacreditar na Bíblia, blasfemar e fazer o mal sem saber. Então eles introduziram a teoria do evolucionismo, e agora muitos já nem mais acreditam na existência de Deus. Graças ao maçom Charles Darwin, também a mídia que promove insultos e deboches contra Deus. Pense nisso. A religião conseguiu convencer as pessoas que existe um homem invisível morando no céu que fica de olho em tudo que você faz. Eu me lembro, minha mãe me ensinou uma coisa. Ela me disse que existia um Deus e que
Se você acredita que está em uma relação duradoura com um papai do céu velho e poderoso que vai festejar com seu fantasma para sempre, depois que você morrer. Você conhece a história do dilúvio que eles tentam dizer que foi uma lenda? Você sabia que há registros de uma grande inundação em centenas de civilizações antigas pelo mundo? A maioria desses falam de sobreviventes, intervenção divina e o mais impressionante, usam um nome parecido com Noé. A Bíblia conta que somente Noé e sua família sobreviveram, também todos os animais que ali estavam. A Bíblia diz que a arca pousou no Monte Ararat, onde permaneceu até os dias em que o livro foi escrito. A Arca de Noé foi avistada centenas de vezes por escaladores e pilotos de avião no século XX. Muitos já trouxeram pedaços de madeira talhada dessa embarcação, que está a 4.000 metros de altura do monte. O que tanta madeira velha está fazendo naquela altura em um monte que não há florestas a menos de 400 quilômetros? Como o local é de difícil acesso e a Turquia não é um país cristão, essa informação foi abafada durante anos. Mas em 2009, um grupo de escaladores decidiu acabar com esse mistério e conseguiu filmar os restos da arca. Os restos da arca estão presos, congelados e petrificados em uma fenda nas rochas. Prepare-se para conhecê-la.
Obrigado, Deus. Amém, pessoal. Fiquem de pé, por favor. Você vê o esforço, você vê que Deus permite as pessoas encontrarem, Deus permite essas coisas para mostrar para você, para mostrar para a gente. Mas como diz o ditado, o pior cego é o que não quer. Para quem não quer se converter, é mais difícil, é mais, vou dizer assim, é mais fácil duvidar e criar ideias para justificar aquela arca naquele lugar, do que acreditar que realmente, se um dia aconteceu no passado, por que não há de acontecer novamente? Não o dilúvio, mas a volta de Jesus acontecer como está escrito. Naquele dia do dilúvio, as pessoas só acreditaram quando já não tinha mais, quando começou o dilúvio. E está escrito que muitos, na volta de Jesus, serão pegos de quê? Até dentro da igreja. Por isso você precisa do Espírito Santo. Eu queria que você pegasse a sua água aí agora. E você que diz assim, olha, eu reconheço. Veja que para Noé ser salvo, ele teve que pagar o preço de construir a arca. Veja que para Ló ser salvo da destruição, ele teve que pagar o preço de abrir mão da cidade, do colorido daquela cidade. E eu queria fazer uma oração por você que reconhece, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas você reconhece que isso ainda não aconteceu porque tem algo que você ainda não abriu mão. Mas você está disposto a abrir mão. Você está disposto a fazer algo que você ainda não fez. Você está disposto a deixar de fazer algo que você ainda não deixou de fazer. Você está disposto, nesses 21 dias, fazer tudo quanto o Espírito Santo lhe pedir. Tudo quanto Deus lhe pedir para que você seja batizado. Porque você considera ter o Espírito Santo a coisa mais importante que você possa ter. Você considera que sem o Espírito Santo, você não vai ter a proteção, a condição necessária para permanecer salvo até o dia da volta de Jesus. Amém? Então, segure a sua água aí nas mãos, feche os seus olhos, por favor. Se você tem sede de ter o Espírito Santo, ou você que já é batizado, tem sede de ser renovado, e você está disposto, por causa desta sede, você está disposto a mudar algo. Então aí com esta água nas mãos, antes mesmo de você beber desta água, fala para Deus o que é que você está disposto a fazer a Ele, por Ele.